Olá, você que vai assistir aqui agora o nosso Vale Tudo. Quero convidar a conhecer o nosso pacote com 5 simulados focados aqui na banca IBGP. Tá na tela para você aí. Você pode adquirir aqui através do nosso QR Code ou clicar aqui na descrição do vídeo. Então tá aqui o simulado para você, ó, com todas as questões focadas no edital, português, raciocínio lógico, os conhecimentos de geografia e história, tudo isso para você, legislações, tudo focado aí com base os assuntos mais cobrados da IBGP e provas anteriores da IBGP. São 5 simulados. Ajuda demais nessa reta final a praticar exercícios, treinar questões. Treine muitas questões, você consegue ver o perfil. Inclusive, a IBGP já repetiu questões em simulados, então não perca essa oportunidade. Clique aqui agora na descrição do vídeo ou aponte a câmera aí, ó, para esse QR Code que está na tela para você aí. Um abraço a você, sucesso nos seus estudos, fique à vontade aí. Já pegue o seu material de anotações. Vamos junto, rumo à aprovação nessa semana inteira com o nosso Vale Tudo da GCM de Nova Lima. Um abraço, tamo junto, fique com Deus aqui, vale a pena. Valeu, galera, até mais! Fala galera, começando aqui o Vale Tudo para você que irá fazer a prova da GCM de Nova Lima. Eu sou a professora Maiara e hoje vim trazer dica aí para sua prova, né? As apostas finais do nosso Vale Tudo para sua prova de direito processual penal, tá? O edital bem enxuto, então assim fica mais tranquilo ainda para a gente, né? Fazer aí os apontamentos, o que é relevante, o que você precisa estar afiado na hora da sua prova. Mas antes da gente adentrar o conteúdo do nosso Vale Tudo, se você não é inscrito no canal, aproveite, já se inscreva. Também ative o sino aí de notificações, tá? Deixe o seu like, o seu comentário no vídeo para que a gente saiba aí o seu feedback, beleza? Então, olha só, vamos começar aqui na tela para vocês, o Instagram, né? Se quiserem me seguir, fiquem à vontade, tá? Gosto de postar dicas aí, principalmente dicas rápidas para ajudá-los na revisão, tá? Então, olha só, aqui nós temos, pessoal, o edital do seu concurso, né? Basicamente, sobre processo penal, veio cobrando aí prisões e medidas cautelares e ainda especificando quais seriam os artigos objetos de cobrança. Então, olha só, é fundamental, é indispensável. São poucos artigos, né? Pouco mais aí de 40 artigos. Você precisa ler, reler e repetir. Essa vai ser a sua melhor revisão de prova, tá? Porque as questões, elas serão retiradas desses dispositivos. Então, tá muito tranquilo da gente estudar a matéria de direito processual penal e gabaritar aí as eventuais questões que possam aparecer, combinado? Então, você precisa fazer esse compromisso, né, de ler esses dispositivos. Depois você abre aí o Código de Processo Penal e vai ler, né, do 282 ao 320. E aqui eu trouxe para vocês hoje uma forma da gente trabalhar esses artigos através de questões, tá? Então a gente vai ver um pouco aqui sobre prisão preventiva e depois sobre prisão em flagrante, que seriam aí as minhas apostas para a sua prova, beleza? Então olha só, começando aqui com a questão de número 1. Ó, dentre as prisões cautelares, há uma espécie que pode ser decretada no curso da investigação ou do processo, incluindo após a sentença recorrível, desde que, de forma fundamentada, a partir de prévio pedido do Ministério Público ou de representação da autoridade policial, por prazo razoável, não limitado em lei. Tal hipótese pode ser denominada como A. Prisão em flagrante delito, C. Prisão temporária, C. Prisão extrapenal, D. Prisão preventiva e E. Prisão simples. Gente, olha só. Essa questão, né, muito interessante para você identificar qual seria a prisão cabível. Então, eu vou fazer aqui alguns apontamentos para que, se uma questão dessa vier na sua prova, você saiba identificar, e aqui eu já vou dar o gabarito agora, que está se referindo à prisão preventiva. Por quê? A prisão preventiva, pessoal, ela é a espécie de prisão que é cabível tanto durante o processo, tá? Então, a gente tem prisão temporária, a gente tem a prisão preventiva tanto durante o processo
quanto durante, né, o curso da investigação, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, curso da investigação ou do processo, tá? E aí, um grande diferencial que a prisão preventiva ela tem em relação à prisão temporária é que a prisão temporária, ela nem está prevista dentro do Código de Processo Penal, ela não vai cair na sua prova, tá? Mas só a título de conhecimento mesmo, porque essa questão, né, ela veio cobrando aí, dentre as alternativas, a prisão temporária, então você precisa ter uma noção para poder distinguir a preventiva da temporária. A preventiva, ela não possui um prazo definido em lei. Então, a gente pode ter uma preventiva que vai durar ali 1 ano, 2 anos, enquanto o processo, né, não ocorreu o trânsito em julgado. Se os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva estiverem preenchidos, tá? Ela vai continuar subsistindo. A prisão temporária, não, ela tem prazo previsto para iniciar, para iniciar e para terminar. O prazo dela é, normalmente, né, de 5 dias, sendo prorrogado por mais 5 em caso de extrema e comprovada necessidade. Por que eu disse normalmente? Porque quando for crime hediondo, tá? Crime hediondo, o prazo é maior, o prazo é de 30 dias, prorrogado por mais 30 dias. Então aqui, ó, olha só, a questão ela fala: dentre as prisões cautelares, a prisão preventiva é uma prisão cautelar. O que é uma prisão cautelar? É aquela que é decretada sem que ainda haja uma sentença condenatória. Então, até mesmo antes do processo, o indivíduo cometeu um crime, um homicídio. Ele cometeu um homicídio, ele não vai ser imediatamente punido, né? Tem que ter o devido processo legal. Então, só que durante esse processo, ou até mesmo ali durante as fases do inquérito policial, é imprescindível que esse indivíduo seja privado de sua liberdade, porque ele está coagindo as testemunhas, ele está destruindo, né, as provas ali contra ele, tá? Tem o risco de reiteração, ele pode voltar a praticar, né, outros crimes. Então, com fundamentos, né, a gente vai ver quais são os fundamentos da preventiva, ela pode ser decretada tanto durante o inquérito quanto durante a ação penal. E outra coisa, ela não é decretada de ofício pelo juiz. O juiz precisa ser provocado. Então, a gente tem aí, né, o requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade policial, que seria aí o delegado de polícia, tá? Então, aqui a nossa questão, ela está falando da prisão preventiva, tá? Agora, passando para a questão de número 2, ó, assinale a opção correta a respeito da prisão preventiva. O prazo máximo de custódia preventiva do preso não poderá ultrapassar 30 dias prorrogáveis por período idêntico. B, não há prazo definido para a prisão preventiva, mas o juiz pode revogá-la somente no curso do processo, caso haja requerimento das partes. C, o prazo máximo da custódia preventiva do preso não poderá ultrapassar 10 dias prorrogáveis por período idêntico. D, não há prazo definido para a prisão preventiva, mas o juiz pode revogá-la de ofício em qualquer fase da investigação ou do processo. Gente, o que acontece aqui, né? Tem várias situações. Primeiro, eu já falei com vocês. Prisão preventiva não tem prazo estabelecido em lei, tá? É diferente da temporária, que, como eu já disse, tem esse prazo definido. A preventiva, não. Não existe no Código de Processo Penal, nem em lugar nenhum, falando que a prisão preventiva vai ter duração máxima de 1 ano, máxima de 90 dias, tá? O que tem hoje é que a cada 90 dias o juiz ele vai revisar se os motivos que ensejaram a decretação da preventiva, eles continuam existindo, tá? Mas o tempo de prisão preventiva, ele não é especificado, ele não é delimitado pela lei. Então, todas as alternativas que falam aí de algum prazo, a gente já descarta. Então, aqui, ó, prazo máximo de 30 dias, não. Prazo máximo aí de não pode ultrapassar 10 dias, não. Então, a gente já elimina a A e a C aqui, né? Aí nos sobra a B e a D. Ó, não há prazo definido, a letra B, não há prazo definido para prisão preventiva, mas o juiz pode revogá-la somente no curso do processo, caso haja requerimento das partes. Aqui está errado, tá? Por quê? Eu falei com vocês, na outra questão, que o juiz ele não pode decretar a prisão preventiva de ofício, certo? Que ele precisa ser provocado, seja através do requerimento do Ministério Público, seja através da representação da autoridade policial. Ele não pode decretar.
mas revogar de ofício ele pode. Se ele verificar, né, que não existe mais motivo para que aquele indivíduo continue privado de sua liberdade, ele pode revogar a prisão preventiva, tá? Mesmo que não haja provocação nesse sentido. Portanto, nossa alternativa correta aqui é a letra D. Não há prazo definido para a prisão preventiva, mas o juiz pode revogá-la de ofício em qualquer fase da investigação ou do processo, desde que ele verifique, né, que não existem mais os motivos que autorizaram a decretação, eles não mais subsistem, tá? Aí ele pode decretar de ofício aí, ó, artigo 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem, tá? Então, olha só, ele revoga de ofício porque os motivos, né, que fundamentavam a manutenção da preventiva não mais existem e ele pode voltar a decretar se esses motivos, né, retornarem. Beleza, pessoal? Fechou? Ficou claro aqui? Vamos partir para a próxima, então. De acordo com o Código de Processo Penal, admite-se a decretação da prisão preventiva. A. Nos casos de contravenção penal praticada no âmbito de violência doméstica. B. Se o juiz, ao analisar as provas, verificar que o agente praticou o fato amparado por uma excludente de ilicitude. C. Quando há dúvida acerca da identidade civil da pessoa. D. Como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. É nos casos de crimes culposos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Gente, aqui essa questão, ela está cobrando requisitos para que a prisão preventiva seja decretada. Por quê? Não é para todo e qualquer crime que nós vamos ter a possibilidade de decretação de prisão preventiva. A temporária é a mesma coisa, tá? A temporária tem a lei lá que prevê quais são os crimes que cabem. Aqui nós precisamos, né, que alguns requisitos sejam preenchidos. Então, olha só, vamos ver aqui, ó, artigo 313. Nos termos do artigo 282, né, que é o que se refere a esse artigo, será admitida a decretação da prisão preventiva. Inciso primeiro, nos crimes dolosos, ou seja, crime culposo, não tem decretação de preventiva. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, além de ser um crime doloso, que é aquele crime, né, em que o indivíduo ele está com vontade e consciência de produzir o resultado, né? Esse crime, ele tem que ter a pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Tá? Então, se for um crime com a pena máxima inferior a 4 anos, ainda que ele seja doloso, né? Por esse requisito aqui, nós não teríamos a possibilidade de decretação de preventiva. Mas aí vamos para o outro aqui, ó. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no caso daquele tempo que passa ali o período de reincidência, tá? Se passou o período ali, né, de 5 anos em que o réu não cometeu mais nenhum crime, ele vai ser considerado primário novamente. Mas se ele for reincidente em crime doloso, que é o que o inciso 2 está nos dizendo, ele também pode ter a prisão preventiva decretada. Esses requisitos aqui, eles não são cumulativos não, tá? São alternativos. Preenchidos qualquer um desses, nós podemos ter aí a decretação da preventiva. Então, ó, até agora a gente viu, né? Praticou crime doloso, punido com pena privativa máxima de liberdade superior a 4 anos, ou é reincidente em crime doloso, ou, inciso terceiro, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, aquele que pratica, né, que está ali na situação, no contexto de violência doméstica familiar, tem uma medida protetiva contra essa pessoa e ela, de alguma forma, está ali, né, ameaçando descumprir, tá,
essa medida protetiva, a gente pode ter aí a decretação da prisão preventiva. E por fim, né, nós temos a outra possibilidade aqui, que está prevista no parágrafo 1º, que diz que também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Então, no caso ali, né, de uma pessoa que não fornece elementos suficientes para esclarecer a sua identidade, há dúvidas, né, a respeito dessa identidade civil, ela pode ser presa preventivamente, mas assim que essa identidade, né, ela for esclarecida, essa pessoa, se não houver mais motivos, né, para manutenção da preventiva, ela deverá ser colocada em liberdade. Dito isso, voltamos aqui para a nossa questão. Olha só, letra A, nos casos de contravenção penal, não, é crime, olha aqui, ó, nos crimes dolosos, ó, nos casos de contravenção penal, aqui, ó, se o crime, ao inciso terceiro, envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, crime, não fala em contravenção, gente, o que a gente tem aqui, né? A contravenção, ela é espécie de infração penal, assim como o crime, então a gente tem lá o gênero, infração penal, e nós temos duas espécies, crime e contravenção, tá? A prisão preventiva não é cabível no caso de contravenção. Por quê? Por expressa determinação da lei. Aqui, ó, no artigo 313, se vocês olharem, é só crime, ó, crimes dolosos, reincidente em crime doloso, crime que envolve violência doméstica e familiar para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, tá? Não tem possibilidade de preventiva no caso de contravenção penal. B, se o juiz, ao analisar as provas, verificar que o agente praticou o fato amparado por excludente de ilicitude. Não é também, gente, cabível a preventiva neste caso. Em qualquer situação, né, de excludente de ilicitude, tá? Então, a gente tem ali, por exemplo, o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, tá? Letra C, quando há dúvida acerca da identidade civil da pessoa. Opa, peraí, né? Isso aqui a gente viu ali dentro da legislação. Então, a gente faz um asteriscozinho nessa alternativa e vamos para outra. Eu sempre recomendo que quando você identificar a alternativa certa, você termine de ler a questão, porque você pode estar equivocado, tá? Então, achei a C, vou pular para a próxima, não vou ler a alternativa D nem a E. Não faça isso, tá? Porque às vezes você pode perder uma questão de bobeira, sabendo a questão, mas, né, por afobar e acaba se equivocando e errando a questão. Letra D, como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Gente, não é cabível, simplesmente porque foi recebida uma denúncia contra alguém ou porque um inquérito foi instaurado em desfavor de alguém, que a prisão preventiva vai ser automática, não. A regra, tá? A regra é que nós tenhamos o quê? Liberdade. A regra é que o indivíduo responda ao processo em liberdade. A preventiva é em último caso, desde que preenchidos os requisitos, tá? E tem que ser muito bem fundamentada, tá? Então, aqui também está incorreto. Nos casos de crimes culposos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Olha só. Crime culposo, não, né? Crime doloso. Olha aí o inciso primeiro. Crime doloso, não é crime culposo. Na hora da prova, muita atenção com essas diferenças para não errar a questão. Então, letra C aqui, né? O nosso gabarito, quando houver dúvida da identidade civil da pessoa, é o que nós vimos no artigo 313, parágrafo 1º, né? Que aí vai ser admitida a preventiva. E quando essa identidade for esclarecida, essa pessoa vai ser colocada imediatamente em liberdade, se não houver outro motivo para que a prisão continue, tá? Então, vamos prosseguindo aqui. Questão de número 4. Nos termos do Código de Processo Penal, em vigor, não será admitida a decretação da prisão preventiva. A. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. B, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. C, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. D, com a finalidade
de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação ou recebimento de denúncia. Então, aqui está perguntando quando não será admitida a preventiva, né? A gente precisa, né, fazer esse tipo de questão para que fique muito claro na nossa mente quando é cabível e quando não é cabível. Então, aqui, ó, crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima por 4 anos, perfeito, né? Está de acordo com o artigo 313. Dúvidas sobre a identidade civil ou não fornece elementos suficientes para esclarecê-la, ok também. Crime que envolve violência doméstica familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Beleza. Agora, AD, com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação criminal ou apresentação recebendo de denúncia. Aqui já está errado, né, gente? Que eu falei com vocês, a preventiva ela não tem esse caráter, tá? Ela não tem caráter de punir, ela é medida cautelar, uma prisão cautelar, tá? Muito bem fundamentada e justificada. Ela não é uma antecipação de pena. Ela não é uma antecipação de culpa. Às vezes a pessoa, ela vai ser presa de forma preventiva, mas no processo ela vai ser absolvida, tá certo? Então ela não tem essa função, né, de antecipação de cumprimento de pena ou medida aí que decorre imediatamente da investigação ou da denúncia feita pelo Ministério Público, tá? Então a letra D é o nosso gabarito. E o artigo 303, parágrafo 2º, ó, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia, tá? Então, muita atenção com isso na hora da sua prova. Questão de número 5. Quanto à compatibilidade da prisão preventiva com a presunção de não culpabilidade, é correto afirmar que A. Pode assumir natureza de antecipação de pena. B. Pode decorrer da natureza abstrata do crime. C. Deve apoiar-se em fatos novos ou contemporâneos. D. Deve decorrer automaticamente do ato processual praticado. Deve apoiar-se em condições pessoais desfavoráveis. Então, olha só, o que seria esse princípio da não culpabilidade, presunção de não culpabilidade? Ele é muito conhecido como o princípio da presunção de inocência. Lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, nós temos um dispositivo lá que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, é esse o princípio, né, de presunção de inocência, ou também aí conhecido como princípio da presunção de não culpabilidade. E é por isso que a prisão preventiva, ela não tem caráter de antecipação de pena, mais uma vez, isso vem sendo muito cobrado em prova, porque há uma ideia generalizada no Brasil de encarceramento, né, de que todo mundo que cometeu o crime ali automaticamente tem que ser privado de liberdade. E quando isso não acontece, surge uma revolta muito grande das pessoas por conta dessa cultura de encarceramento. Essa reforma, essa questão aí a prisão preventiva, ela sofreu muitas mudanças com o pacote anticrime, tá? E aí, ele bateu muito nessa tecla de que ela não tem caráter de antecipação de pena, a gravidade abstrata do crime não justifica a prisão preventiva. Por quê? O que acontece? A gente pode ter, por exemplo, um homicídio, que é um crime, né, extremamente grave. A gente for olhar abstratamente, o homicídio é um crime grave, é um dos piores crimes, né? Você está tirando a vida de uma pessoa. Só que, se nós pararmos para analisar o caso concreto, esse homicídio pode ter sido praticado por um pai de família que matou o estuprador da sua filha menor. Entende? Então, as coisas já mudam de ótica. A gente vai querer impor uma prisão, né, preventiva, se não houver requisitos, pela gravidade do crime de homicídio desse pai que agiu aí, né, por motivo de relevante valor moral, foi lá e matou o estuprador da filha, entende? Então, assim, tudo depende do caso concreto. Então, a prisão preventiva, a decretação da prisão preventiva deve se apoiar em fatos novos ou contemporâneos, tá? Letra C. Isso está no dispositivo, a gente vai ver já já. Tá? E não deve ocorrer automaticamente, né, do ato processual praticado e nem em condições pessoais desfavoráveis, tá? Então, aqui, ó, artigo 312, parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada
e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, né, é diferente o exemplo que eu dei do pai que vai lá e mata o estuprador da filha, de um indivíduo que comete vários latrocínios, né? O indivíduo, ele já é contumaz na prática deste crime. Então, mantê-lo em liberdade significa o quê? Colocar em risco a vida de outras pessoas. Então, há receio de perigo, existência concreta de fatos novos e contemporâneos que vão justificar aí a aplicação da medida, certo, pessoal? Ficou claro aqui? Vamos embora aqui para a próxima questão, então. Aqui já cobrando prisão domiciliar. Prisão domiciliar está prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal, está dentro ali, né, da delimitação feita pela banca, né, para a sua prova, tá? Então, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for A. Homem com filho de até 12 anos de idade incompletos. B. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 5 anos de idade ou com deficiência. C. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. D. Maior de 70 anos. Olha só. A prisão domiciliar, ela vai ser, né? Ela vai ser concedida no lugar da preventiva, vai ser substituída, né? A preventiva pela domiciliar. Mas aí não é para toda e qualquer hipótese, tá? Tem que ser nas hipóteses que estão elencadas lá no artigo 318. E a sua questão está te perguntando, querendo saber se você tem conhecimento de quais são essas hipóteses em que será cabível a substituição da preventiva pela domiciliar. Então, olha só. Homem com filho de até 12 anos de idade incompleto, apenas se ele for o único responsável pelo cuidado desses filhos. Desse filho, né? De até 12 anos incompleto. Se for mulher, não precisa, né, desse requisito dela ser a única responsável, não. Mas o homem precisa. A mulher, simplesmente, basta que o filho, né, seja de até 12 anos de idade incompleto, tá? Imprescindível ao cuidado especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Aí vale tanto para homem quanto para mulher, tá? Mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto. Aqui está o nosso gabarito. E D, não é maior de 70 anos, mas sim maior de 80 anos. E aí faltou também gestante e pessoa extremamente debilitada por motivo de saúde, tá? E aqui nós temos o artigo 318 com as hipóteses de prisão domiciliar. Ó, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, inciso primeiro, maior de 80 anos, segundo, extremamente debilitado por motivo de doença grave, terceiro, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, quarto, gestante, independente da época aí de gestação, dos meses, né? Não precisa, se a questão trouxer assim, gestante a partir do 7º mês, está errado, tá? Porque a lei, ela não faz exigência em relação ao tempo de gestação. Então, cuidado, porque isso, né, já foi pegadinha de prova, tá? Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos e homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Então, veja a diferença, né? O homem, no caso de filho de até 12 anos de idade incompletos, ele precisa ser o único responsável. A mulher não, basta que ela tenha esse filho nessa condição, beleza? Então, vamos em frente aqui, ó. 7. A prisão preventiva na fase de inquérito pode ser decretada A. Pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial. B. Pelo juiz de ofício a requerimento da vítima. C. Pelo juiz e pela autoridade policial de ofício a requerimento do Ministério Público. D. Pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial. E. Pelo juiz, pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. Primeiro, gente, a prisão preventiva, ela está sujeita à reserva de jurisdição. O que isso significa? Somente a autoridade judicial, né? Somente o juiz tem competência para privar alguém de liberdade, tá? Para decretar aí uma prisão preventiva, beleza? E ele não faz isso de ofício. Lá na nossa primeira questão, eu mencionei que ele precisa ser provocado, tá? Aí seja, né?
através do Ministério Público, seja através de representação aí da autoridade policial, através, né, de pedido do querelante, tá? Então, ele precisa ser provocado nesse sentido, beleza? Durante o inquérito, tanto a autoridade policial, que é o delegado de polícia, é o responsável pela condução do inquérito policial, pode representar, quanto o Ministério Público, tá? Pedindo a preventiva. Durante a fase do processo, ponhamos, né, teve um inquérito, foi oferecida a denúncia e ali virou um processo. E aí, durante o processo, vê-se a necessidade de decretar preventiva. Por quê? Porque o réu está ameaçando testemunhas. Quem pode fazer isso? O Ministério Público. Tá? O Ministério Público pode pedir a preventiva durante o processo. O Ministério Público pode pedir tanto durante a investigação quanto durante o processo. A autoridade policial somente durante a investigação, beleza? Então, aqui, letra D, nosso gabarito pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial, bom? E aí, ó, artigo 311, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Então, aqui, gente, já mudando um pouco o assunto, né? Falamos bastante de preventiva. Outra, né, espécie de prisão aí, que está delimitada dentro dos artigos que a banca trouxe para o seu edital e que tem muita chance de cair na sua prova, é prisão em flagrante. Porque é muito pertinente com a função que você vai exercer. Você vai ser guarda civil municipal aí da cidade de Nova Lima, né? No exercício das suas funções, provavelmente você fará aí várias prisões em flagrante, tá? Então, aqui eu estou apostando bastante aí nesse tema para a sua prova, tá? Então, vamos começar aqui falando um pouco da prisão em flagrante, né? Fazendo aqui alguns apontamentos do que mais cai em prova sobre esse assunto. O artigo 301 do CPP aponta quem são os indivíduos que podem prender em flagrante nos seguintes termos, tá? Ó, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Aqui, pessoal, nós temos a classificação desse artigo como flagrante facultativo, porque qualquer do povo poderá, tá? Então, né, qualquer um do povo ali, tá andando na rua, se deparou com um crime ocorrendo, com uma situação de flagrante, pode prender quem está em flagrante. Mas é uma faculdade, né? Pode, mas não necessariamente vai ser, deve, né? Agora, as autoridades policiais e seus agentes deverão, não é uma faculdade, não é uma opção. Então, aqui a gente chama de flagrante obrigatório, tá? Então, qualquer do povo pode, flagrante facultativo. As autoridades policiais e seus agentes deverão, flagrante obrigatório, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, ok? Então, essa distinção aí, ela é cobrada em prova, atenção a ela, tá? Espécies de prisão em flagrante. O artigo 302, né, vai trazer aí pra gente quais são as espécies de flagrante. Nós vamos ler o artigo 302 e depois a gente vai separar aí pelas espécies, né? Essa classificação, ela é doutrinária e ela também é bastante cobrada em prova, tá? Então, ó, considera-se em flagrante delito quem? Inciso primeiro, está cometendo a infração penal. Inciso segundo, acaba de cometê-la. Inciso terceiro, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Quarto, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, tá? Então, aqui vamos à classificação. O inciso primeiro e o segundo, ele é classificado como flagrante próprio, perfeito, real ou verdadeiro. Aparece muito na prova com o nome de flagrante próprio, mas pode vir aí também, né, com esses outros nomes que são sinônimos. Então, a gente precisa, né, saber identificá-los, tá? Então, ó, o que é o flagrante próprio, perfeito, real ou verdadeiro? Quem está cometendo a infração penal ou quem acaba de cometê-la. Então, o indivíduo, ele está, né, com a arma na mão, com a arma em punho, e ele desfere um tiro contra a vítima. Nesse momento em que ele desfere, né, ele está cometendo ali o homicídio, ele está em flagrante. Ou então, ele desferiu o tiro,
né? A vítima caiu ao solo, ele pega a arma, coloca na sua cintura, ele acabou de cometer, ele está saindo do local ali, ele é surpreendido, ele também está em situação de flagrante, tá? Esse é o flagrante próprio, perfeito, real ou verdadeiro. O flagrante impróprio, imperfeito, irreal, ou também chamado de quase flagrante, está previsto no inciso 3º, ó, é perseguido logo após. Então, aqui, a perseguição, existe uma perseguição logo após, tá? A prática do crime, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então, o que acontece? Nesse exemplo que eu dei aqui, né? O indivíduo pega a arma, dá um tiro na vítima, guarda a arma e sai do local. E aí, no momento em que ele sai do local, e as pessoas começam a chegar e veem a vítima caída ao solo, o que faz, né? Entender que aquele indivíduo que saiu do local onde a vítima está foi quem a matou, tá? E aí ele entra no carro, né, para se evadir do local e ele é perseguido, tá? Ele é perseguido. Então, lembrem-se, no flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante, há perseguição, tá? A perseguição. Essa é a principal característica dessa espécie de flagrante. E aí, gente, essa perseguição, ela pode durar horas, tá? Ela pode durar, inclusive, dias. Não existe aquele prazo, né, que a gente escuta falar por aí. Ah, o indivíduo vai esperar 24 horas para sair do flagrante. No Código de Processo Penal, não tem lugar nenhum que vocês verão falando que o flagrante acaba depois de 24 horas, depois de 48 horas, tá? Isso não existe. O que vai determinar, né, o fim do flagrante ou não é se a perseguição ela foi interrompida, tá? Então, no Código de Processo Penal não tem uma duração máxima de perseguição, né? Não há em falar que não há mais flagrante porque passou várias horas, né, da prática do crime, tá? O que vai definir se o indivíduo está em flagrante é a perseguição. Se ela for ininterrupta e contínua, ela pode durar dias, que se o indivíduo for capturado, ele estará em flagrante. Então, o indivíduo matou, se embrenhou na mata, tá? E a perseguição tá ali, ó, atrás dele, e ele está deixando rastros, estão perseguindo, e durante dias, enquanto essa perseguição não foi interrompida, passou 3 dias, ele foi capturado, ele está preso em flagrante, tá? Flagrante presumido, ficto ou assimilado. Aqui, né, o indivíduo ele é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, no flagrante impróprio, a gente tem a perseguição logo após. Aqui nós temos um encontro, tá? Não existe o que? Uma perseguição, mas sim um encontro, tá? Então, aqui para facilitar, né? Para que a gente consiga aí memorizar as diferenças entre as espécies de flagrante, tá? Porque isso é importante para sua prova. Ó, o flagrante nos crimes permanentes. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. O que é crime permanente? Crime permanente é aquele que a execução dele, ela não é imediata, ela se prolonga no tempo. Então, se a gente pegar, por exemplo, o crime de sequestro ou cárcere privado, durante todo o período que aquela vítima está privada da sua liberdade, que ela está mantida em cativeiro, né? Pode ser dias, meses, anos, aquele indivíduo está em flagrante, porque o crime é permanente. A execução, ela se prolonga no tempo. Enquanto a vítima não é libertada, né? O crime está o quê? Sendo executado, tá? O crime está sendo executado. E aí, pode passar 1 ano, estourou o cativeiro, prende o indivíduo em flagrante, beleza? Aqui nós temos as fases da prisão em flagrante. Então, a gente tem a captura. Você está aí trabalhando no município de Nova Lima, né? Você se depara com uma situação flagrancial. Você faz a captura do indivíduo, tá? Vai fazer a condução dele. A condução perante, né, a autoridade policial. Então, o indivíduo vai ser preso em flagrante, vai ser levado à presença da autoridade policial na delegacia.
E lá a gente vai ter, né, a ratificação dessa prisão através do auto de prisão em flagrante. Nós vamos ter oitiva do condutor, né, quem está levando aquele preso, oitiva das testemunhas, se houverem testemunhas da infração, né, mas a falta de testemunhas não impede a prisão, tá? Porque nem todo crime a gente vai ter testemunha, ou pelo menos vai aparecer quem quer, né, quem quer que seja para ser testemunha, tá? E o interrogatório do conduzido, tá? E aí, depois disso tudo, a autoridade policial pode conceder fiança, nos casos previstos em lei, ou determinar o recolhimento à prisão. E aí, pessoal, isso aqui foi uma questãozinha de prova, né? E muita gente acabou errando, tá? Então, ó, quem é o responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante? A gente tem nessa previsão no artigo 305, ó, na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado compromisso. Então, quem lavra o auto de prisão em flagrante é o escrivão, tá? É o escrivão. Então, cuidado com isso, que não é a autoridade policial, mas sim o escrivão, tá? Fique atento a isso na sua prova. A comunicação, gente, da prisão, isso aqui cai demais em prova, tá? E cai, assim, tentando confundir, é pegadinha, eu sempre falo, e ainda tem gente que continua errando, ó. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Então, a prisão do indivíduo e o local onde ele está vai ser comunicada imediatamente, não é em até 24 horas, tá? Porque as questões vêm falando isso, tentando confundir vocês com envio, encaminhamento ao auto de prisão em flagrante. Então, ó, a comunicação da prisão, ela é imediata ao juiz competente, ao Ministério Público, à família do preso ou a pessoa por ele indicada, tá? Cuidado, não é em até 24 horas, tá? É de forma imediata. E aí, sim, o parágrafo primeiro a gente tem que em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública, tá? Então, olha só, a comunicação da prisão é imediata e o envio, encaminhamento do auto de prisão em flagrante para o juiz em até 24 horas. E aí, se, né, o indivíduo ele não tiver um advogado próprio, vai ser enviado uma cópia também para a Defensoria Pública. E no mesmo prazo, né, de até 24 horas, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade. Essa nota de culpa é o que contém o motivo da prisão, o nome do condutor, né, quem realizou a prisão e os das testemunhas, tá? Então, cuidado, porque aí a questão ela coloca que a comunicação da prisão é em até 24 horas e coloca que o envio, né, o encaminhamento do auto de prisão em flagrante é imediatamente, tá? As bancas trocam. Cuidado com isso e atenção com esses positivos que é muito recorrente em prova, tá? Então, aqui, ó, comunicação da prisão imediatamente. Encaminhamento do auto de prisão em flagrante em até 24 horas. Agora sim, vamos resolver umas questõezinhas sobre prisão em flagrante. Ó, nos exatos termos do artigo 302 do CPP, considera-se em flagrante delito quem? A. Cometeu infração penal nas últimas 24 horas. B. É imediatamente reconhecido como autor do crime pela vítima. C. É avistado em conduta que gera fundada suspeita logo após o crime. D. É encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. E é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. E aí, para vocês verem como que cobra a questão do prazo, porque isso é tão cultural, né? Isso já está tão enraizado na mente de algumas pessoas, de achar que após 24 horas não tem mais flagrante, que as bancas também começam a colocar isso como pegadinha em suas provas, tá? Então, ó, cometeu infração penal nas últimas 24 horas, errado, né? É imediatamente reconhecido como autor do crime pela vítima, incorreto também. É avistado em conduta que gera fundada suspeita, logo após o crime, errado.
é encontrado com instrumentos, armas, objetos, papéis que faz presumir ser o autor da infração. Muita gente errou essa questão achando que essa alternativa estava correta. Mas é encontrado quando? Faltou logo depois, né? Faltou logo depois. Então é encontrado, mas é encontrado quando? Logo depois, está faltando ali. Por isso que a letra D não está correta. E é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido, ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Correta aqui, tá? Letra E, nosso gabarito. Artigo 302 aí, ó. Então, lá embaixo coloquei o bizu para vocês, ó. Logo após, flagrante impróprio, né? Vogal com vogal. Logo depois, flagrante presumido ou ficto, consoante com consoante, tá? Fica aí mais essa dica para vocês. 2. Quando o acusado não informa quem é seu advogado, o encaminhamento de cópia integral dos autos de prisão em flagrante para a Defensoria Pública é A. Obrigação legal da autoridade policial. B. Recomendável pela praxe forense, mas não tem previsão legal. C. Obrigatório apenas quando não arbitrada fiança pela autoridade policial. D. Decisão discricionária a ser analisada caso a caso pela autoridade policial. Então, olha só, quando nós vimos que o encaminhamento do auto de prisão em flagrante, que será feito em até 24 horas para o juiz, será feita uma cópia, enviada uma cópia também para a Defensoria Pública, se o investigado ali, o autuado, ele não informar o nome do seu advogado. Então, isso é uma obrigação legal. A própria lei colocou isso como obrigação para a autoridade policial. Então, letra A, tá? E aí, ó, ao parágrafo primeiro, em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Questão de número 3. Ocorre o flagrante presumido quando o agente A. está cometendo a infração penal, B. acaba de cometer a infração penal, C. é perseguido logo após a infração penal pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. D. é encontrado logo depois da infração penal com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, ó, flagrante presumido, Quando que é o flagrante presumido, ou também chamado de flagrante ficto, Quando o indivíduo ele é encontrado, Logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que fazem presumir ser ele o autor da infração. Quando ele é perseguido, logo depois a gente tem o quê? Flagrante, logo após, perseguido logo após, a gente tem flagrante impróprio, E as duas primeiras, letra A e B, flagrante próprio. Então, é letra D, tá? O bizu, mais uma vez aí, para ajudarem vocês. Isso é bastante cobrado em prova, viu, gente? E aí, o que mais confunde os candidatos é em relação ao flagrante impróprio e o flagrante presumido ou ficto, Por conta que há perseguição, O outro é um encontro. Então, saibam aí, dessas diferenças, que assim vocês terão segurança para responder a questão. 4. O artigo 306 do CPP dispõe que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente A. ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. B. A família do preso ou a pessoa por ele indicada apenas. C. Ao delegado de polícia, ao escrivão e ao Ministério Público. D. Ao juiz competente, ao Ministério Público e ao defensor público nomeado pelo juiz. Então, aqui, a comunicação da prisão. A comunicação da prisão vai ser feita, imediatamente ao juiz competente, Ministério Público, a família do preso ou a pessoa por ele indicada, tá? Letra A. 5. Enquanto Pedro estava praticando um crime de furto em um carro localizado na rua, Antônio, que morava na casa de frente, contatou seu advogado e perguntou quem poderia prendê-lo. À luz da sistemática afeta aos direitos e garantias constitucionais, o advogado respondeu corretamente que naquele instante Pedro A. apenas poderia ser preso por ordem do delegado de polícia, B. apenas poderia ser preso pelo proprietário do veículo, C. apenas poderia ser preso se houvesse ordem judicial
D. Poderia ser preso por qualquer do povo. Gente, ele poderia ser preso por qualquer do povo porque ele estava em situação de flagrante, né? Então, tem o flagrante facultativo lá do artigo 301. Qualquer do povo poderá prender quem quer que esteja aí, que seja encontrado em flagrante, tá? Então, letra D. Qualquer do povo poderia, tá? Aí, ó. Artigo 301, né? As espécies de flagrante facultativo e flagrante obrigatório. 6. Cessará o estado de flagrância se a. Findar a perseguição sem que o acusado seja alcançado. B. Estiver ausente ou impedido o escrivão que lavra o auto de prisão. C. Transcorrer o prazo de 24 horas após a prática do ato criminoso. D. Inexistirem testemunhas da infração. E. Recusar-se o acusado a assinar o auto de prisão. Mais uma vez, o bendito prazo de 24 horas, né? Para quebrar o flagrante sendo cobrado pela banca, tá? Para induzir o candidato a erro. Mas você que está assistindo esse Vale Tudo aqui, você não vai errar esse tipo de questão. Porque você sabe que não existe prazo delimitado pela lei. O que vai cessar o estado de flagrância é o quê? Letra A, findar a perseguição sem que o acusado seja alcançado. É isso que vai cessar a flagrância, tá? Ah, se estiver impedido o escrivão, não, a autoridade policial vai indicar outra pessoa para lavrar, né? Quando não tem testemunhas da infração. Ah, então é porque não tem testemunha que o indivíduo não pode ser preso? Não, tá? Não tem essa. Duas testemunhas que vão presenciar a apresentação do preso para a autoridade policial vão assinar o auto de prisão em flagrante. E se ele se recusar, também elas irão assinar, né? O auto vai ser lido na presença dele e essas testemunhas vão assinar, tá? 7. Tício está cometendo a infração penal. Tércio acabou de cometê-la. Cícero foi encontrado logo depois com instrumentos, armas e objetos que fazem presumir ser ele o autor da infração. Augusto foi localizado alguns dias depois do delito em razão de investigações da polícia que o indicavam como seu autor. Podem ser presos em flagrante. A. Somente Cícero e Augusto. B. Somente Tício e Tércio. C. Somente Cícero e Tércio. D. Somente Tício, Tércio e Cícero. Tício, Tércio, Cícero e Augusto. Gente, olha só, Tício está cometendo a infração penal. Ele está o quê? Em flagrante próprio, né? Tércio acabou de cometê-la também em flagrante próprio. Cícero foi encontrado logo depois com instrumentos, armas e objetos que fazem presumir ser ele o autor da infração. Flagrante, ficto ou presumido. E Augusto foi localizado alguns dias depois do delito em razão de investigações. Aqui nós precisamos de um mandado, no caso do Augusto. Para ele ser preso, a gente precisa de um mandado, tá? Então, tirando o Augusto, o Tício, o Tércio e o Cícero podem ser presos em flagrante. Então, letra D de dado. 8. A implementação ou execução da captura em flagrante deve A. Ser feita no horário de emanação de luz solar. B. Ser feita entre 5 horas e 21 horas. C. Ser feita entre 6 e 20 horas. D. Ser feita a qualquer momento. É respeitar o período de repouso noturno. Ô, gente, deixa eu falar com vocês. O que tem que ser respeitado aqui, no caso de prisão, com ordem judicial, cumprimento de mandado de prisão, né? Aí a gente tem as questões relativas à inviolabilidade do domicílio, né? Que a ordem judicial só pode ser cumprida durante o dia. Agora, no caso de flagrante, não tem dessa, não. Ah, então vou esperar amanhecer para poder prender o indivíduo que está em flagrante. Não, não, tá? A prisão em flagrante, ela pode ser feita a qualquer momento do dia ou da noite. Inclusive, o estado de flagrância, né, o cometimento a situação de flagrante, ela justifica a violação de domicílio, tá? Lá na Constituição, quando fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo situação de flagrante, delito, para prestar socorro, né? Caso de desastre ou durante o dia para cumprir ordem judicial, tá? Prisão em flagrante não depende de ordem judicial, né? Imagina só, o indivíduo está ali cometendo crime, vamos que pedir o juiz um mandado para prendê-lo. Não, tá? Então, é qualquer momento. Letra D. 9. Lucas e Paulo, agentes de polícia, foram abordados por João, que lhes narrou que seu automóvel fora roubado por uma pessoa que utilizava uma camisa vermelha.
Os agentes de polícia realizaram diligências, tendo logo após encontrado o veículo que era conduzido por Joaquim, o qual usava uma camisa com as características mencionadas por João. Os agentes realizaram a prisão de Joaquim. Nessa situação hipotética, ocorreu um flagrante. A, próprio, B, impróprio, C, presumido, D, forjado, E, esperado. Então, ó, Lucas e Paulo, né, foram abordados por João, que narrou que seu automóvel foi roubado, tá? E que a pessoa utilizava uma camisa vermelha. E aí os agentes realizaram as diligências, tendo logo após encontrado o veículo, né, que usava umas características, uma camisa com as características mencionadas por João, tá? Então aqui vejam, não teve perseguição, né? Teve as diligências ali para poder ser localizado o indivíduo, né? Foram ali atrás do paradeiro desse indivíduo e ele foi preso, tá? Então a gente tem o quê? Aqui nós temos o flagrante presumido, né? Que foi encontrado ali com o objeto do crime e com as características mencionadas por João, tá? Questão de número 10, para a gente finalizar aqui o nosso Vale Tudo. Assinale a alternativa que indica corretamente o documento assinado pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas, que deverá ser entregue ao preso mediante recibo em até 24 horas após a realização da prisão. Gente, nota de culpa, né? Em até 24 horas, a nota de culpa vai constar ali os motivos da prisão, quem foi o condutor e o nome das testemunhas, beleza? Nota de culpa aqui então. Aí, ó, aqui, né? Artigo 306, parágrafo 1º e parágrafo 2º. 11. De acordo com o Código de Processo Penal, a respeito da prisão, disposições gerais, assinale a alternativa correta. A. Não será permitido o emprego de força, mesmo quando indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga do preso. Errado, tá? Não vai ser permitido o emprego de força, salvo quando indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga do preso, tá? Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandato não obstará a prisão, tá? Então, aqui também está incorreto. Se a autoridade coordenar a prisão, não fará expedir o respectivo mandado, gente. Ela vai fazer, né? Ela vai expedir ali o respectivo mandado, tá? A prisão poderá ser efetuada somente das 8 às 18, errado, né? A prisão fruto de mandado de prisão, ela só tem que respeitar o quê? A inviolabilidade do domicílio. Mas se o indivíduo, né, for abordado numa blitz na rua e tem um mandado de prisão contra ele, pode ser 3 horas da manhã, ele vai ser preso, tá certo? Então, cuidado para não confundir isso. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado correto, que a letra E é o nosso gabarito, artigo 283, tá? Reprodução aí, literal desse dispositivo, beleza, pessoal? Agora sim, para a gente finalizar a última questão aqui, de acordo com o Código Processual Penal, em relação à prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito, mesmo que cessar a permanência. Não, né? A gente viu que o flagrante ele vai ocorrer enquanto não cessada a permanência, tá? Então, se cessou a permanência, cessa o flagrante também, tá? Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será arquivado errado. 2 testemunhas vão assinar por ele, tá? Se ele não quiser ou ele não souber. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, corretinho, né? Artigo 301. E D, a falta de testemunhas da infração impedirá o auto de prisão em flagrante, errado, né? Nem todo crime nós vamos ter testemunhas, né? Mas nem por isso, né, o indivíduo não poderá ser preso, tá? Então aqui está incorreto, beleza? Bom, pessoal, nós encerramos nosso Vale Tudo. Eu espero, né, que contribua aí para a sua prova, tá? Que se aproxima. Eu desejo a vocês boa sorte, muita confiança aí, né, no seu esforço, no que você fez até aqui. Eu tenho certeza que você logrará êxito aí em conseguir a sua aprovação. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário no vídeo e eu os aguardo aí com boas notícias de aprovação. Boa sorte a todos. Tchau, tchau.